Há perguntas que ecoam na alma humana desde o início dos tempos. De onde viemos? Por que existimos? Qual é o nosso propósito neste vasto universo? Hoje, vamos mergulhar na narrativa mais antiga e profunda que tenta responder a essas questões fundamentais. Uma história que transcende culturas, atravessa milênios e continua a impactar bilhões de vidas ao redor do mundo. Esta não é apenas uma história sobre o passado distante. É sobre identidade. É sobre significado. É sobre você e eu, e o mistério extraordinário de estarmos vivos neste momento. Imagine o nada absoluto. Não há escuridão, porque até a escuridão é algo. Não o silêncio, porque o silêncio pressupõe espaço para o som existir. Imagine a ausência total de tudo. Sem matéria, sem energia, sem tempo. E então, naquilo que chamamos de princípio, algo extraordinário aconteceu. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase simples carrega um peso imenso. Ela declara que tudo que existe teve um começo deliberado, intencional. Não foi acidente. Não foi causa aleatório. Foi criação. Mas o que encontramos logo em seguida é intrigante. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há algo quase poético nessa imagem, o Criador pairando sobre o vazio, como um artista diante de uma tela em branco, prestes a dar início à sua obra-prima. E então, as primeiras palavras são pronunciadas. Palavras que mudariam tudo. Haja luz. E houve luz. Não a luz de uma estrela ou de uma lâmpada. Luz em sua forma mais pura, quebrando as trevas primordiais. E Deus viu que a luz era boa. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Perceba algo fascinante aqui: o tempo começa. Antes disso, não havia dias, não havia noites. Não havia ontem ou amanhã. Mas agora, com a criação da luz e sua separação das trevas, o relógio cósmico começa a pulsar. No segundo dia, Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separe ele as águas das águas. Deus fez o firmamento, separando as águas que estavam debaixo dele das águas que estavam acima. E chamou ao firmamento os céus. Um espaço vital entre as águas, criando a atmosfera que um dia sustentaria a vida. E houve tarde e manhã, o segundo dia. A cada pronunciamento divino, a realidade se reorganiza. O caos dá lugar à ordem. O vazio se enche de propósito. No terceiro dia, Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. À porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Mas o terceiro dia não termina aí. Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, ervas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam frutos com sementes, também segundo suas espécies. Pense nisso. Antes não havia uma única folha, nem uma única flor. E de repente, num comando criativo, a terra se reveste de verde. Florestas surgem. Campos se estendem. E dentro de cada planta, uma característica genial: a semente. O potencial de reprodução, de continuidade, de multiplicação estava embutido desde o início. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o terceiro dia. No quarto dia, algo magnífico acontece. Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Imagine o sol irrompendo pela primeira vez no horizonte.
Imagine a lua emergindo na escuridão, acompanhada por um oceano infinito de estrelas. Bilhões delas, cada uma colocada com precisão, não apenas para beleza, mas com função, marcar tempos, estações, ciclos. O universo se torna um relógio cósmico perfeito. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Agora a criação tem luz, tem atmosfera, tem terra seca e mares, tem vegetação, tem corpos celestes. Mas ainda falta algo essencial, vida que se move, que sente, que responde. No quinto dia, Deus disse: encham-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que se movem e que povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Os oceanos explodem em movimento. Desde as menores criaturas até as maiores, as águas ganham vida. O céu se enche de aves de toda espécie. E Deus viu que isso era bom. Mas aqui acontece algo especial, algo que não vimos antes. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Esta é a primeira bênção registrada. Deus não apenas cria, mas abençoa. Ele dá não só existência, mas abundância. Ele deseja que a vida floresça, que se espalhe, que preencha cada canto dos mares e dos céus. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Chegamos agora ao sexto dia. E este será um dia diferente de todos os outros. Deus disse: produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. A terra agora pulsa com vida. Leões rugem. Elefantes caminham. Criaturas de todas as formas e tamanhos preenchem cada ecossistema. E Deus viu que isso era bom. Mas então, algo muda no tom da narrativa. Algo profundo está prestes a acontecer. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos. Não mais um simples comando, mas um conselho divino, uma deliberação. E o que está sendo criado agora não é apenas mais uma criatura. É algo que carregará a própria imagem de Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pare e reflita sobre isso. De todas as criaturas, de todas as formas de vida, apenas a humanidade recebe essa designação extraordinária, imagem de Deus. Isso não significa aparência física. Significa capacidade de raciocinar, de criar, de amar, de escolher, de se relacionar. Significa dignidade inerente. Significa propósito transcendente. E Deus os abençoou. Novamente, uma bênção. Mas desta vez, vem acompanhada de responsabilidade. Deus lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esta não é uma licença para exploração cruel. É um chamado à administração sábia, ao cuidado zeloso. É uma delegação de autoridade acompanhada de responsabilidade moral. E Deus disse ainda: eis que eu lhes dou todas as ervas que dão sementes e se encontram sobre toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dá semente. Elas servirão de alimento para vocês. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, tudo que tem fôlego de vida, eu lhes dou todas as ervas verdes como alimento. Provisão generosa. Abundância planejada. Nada foi esquecido, nada deixado ao acaso. Tudo foi preparado com cuidado meticuloso antes que o primeiro ser humano desse seu primeiro suspiro. E assim foi. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Não apenas bom.
Muito bom. A obra estava completa, perfeita, harmoniosa. Cada peça no lugar. Cada criatura em seu habitat. Cada sistema funcionando em equilíbrio divino. E houve tarde e manhã, o sexto dia. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que tinha feito e descansou de toda a obra que havia realizado. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que tinha criado e feito. O descanso de Deus não significa exaustão. Significa completude. Significa satisfação. E ao santificar o sétimo dia, Deus estabelece um padrão para toda a humanidade, o ritmo entre trabalho e descanso, entre produção e reflexão, entre ação e contemplação. Essa é a história da criação dos céus e da terra. Mas agora, vamos olhar mais de perto. Vamos entrar nos detalhes da criação da humanidade, porque há camadas de significado aqui que não podem ser apressadas. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia brotado nenhum arbusto do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia germinado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia ser humano para cultivar o solo. Uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. O cenário está sendo preparado. E então vem o momento mais íntimo da criação. Então o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Formou. Como um oleiro trabalhando a argila, como um artista moldando sua escultura. Há toque pessoal aqui. Há intimidade. E depois de formar o corpo físico, Deus se inclina e sopra. O fôlego divino entra nas narinas de barro. E o que era inanimado ganha vida. O que era pó se torna pessoa. Você é pó da terra tocado pelo sopro de Deus. Você é material e espiritual. Você é físico e transcendente. Você é a ponte entre o céu e a terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e pôs ali o ser humano que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um jardim. Não um deserto, não uma selva hostil. Um jardim. Um lugar de beleza, de abundância, de deleite. E neste jardim, duas árvores especiais são mencionadas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas árvores não são apenas botânicas. Elas são simbólicas, carregadas de significado profundo. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. É o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion. É o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Detalhes geográficos precisos. O Tigre e o Eufrates são rios reais, conhecidos até hoje. Isso âncora a narrativa na realidade, sugerindo que este não é apenas um mito abstrato, mas um evento que aconteceu em algum lugar, em algum tempo, neste mundo real. O Senhor Deus tomou o ser humano e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Trabalho. Mesmo no paraíso, havia trabalho. Mas não o trabalho penoso e frustrante que conhecemos hoje. Era trabalho significativo, gratificante, que trazia satisfação e propósito. Era parceria com o Criador na manutenção da beleza e da ordem da criação. E o Senhor Deus ordenou ao ser humano: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui está. Liberdade com limite. Quase tudo era permitido. Quase todas as árvores eram acessíveis. Mas havia uma exceção. Uma escolha. E com essa escolha, veio responsabilidade moral e consequência real. Por que Deus colocaria uma árvore proibida no jardim? Por que criar a possibilidade de desobediência? Porque amor sem escolha não é amor. Obediência sem alternativa não é obediência.
Para que a humanidade pudesse genuinamente amar e obedecer a Deus, tinha que haver a possibilidade real de fazer o contrário. A árvore representava essa escolha. Ela tornava o amor e a fidelidade significativos. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o ser humano esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Pela primeira vez desde o início da criação, algo não é bom. Não a criação em si, mas uma condição, a solidão. O ser humano foi feito para relacionamento, para comunidade, para conexão. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, ele os trouxe ao ser humano para ver como este lhe chamaria. E o nome que o ser humano desse a cada ser vivente, esse seria o seu nome. Um desfile magnífico. Cada criatura apresentada. E o ser humano, exercendo seu papel de administrador, deu nome a cada uma. Leões, ursos, águias, serpentes. Ele os observou, os estudou, os nomeou. Mas algo se tornava cada vez mais evidente. O ser humano deu nomes a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o ser humano não se encontrou quem o auxiliasse e lhe correspondesse. Entre todas aquelas criaturas, por mais fascinantes que fossem, nenhuma era igual a ele. Nenhuma podia ser sua companheira verdadeira. Nenhuma podia compartilhar sua natureza única como portador da imagem de Deus. Então o Senhor Deus fez o ser humano cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tomou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Um sono profundo. Uma cirurgia divina. E do lado do primeiro humano, Deus cria a segunda. Com a costela que havia tirado do ser humano, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Não de sua cabeça, para que não o dominasse. Não de seus pés, para que não fosse pisoteada. Mas de seu lado, de perto do coração, para ser amada, para ser protegida, para caminhar ao lado como igual. E quando o ser humano a viu, suas primeiras palavras registradas não foram uma simples saudação. Foi poesia. Foi êxtase. Foi reconhecimento profundo. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Finalmente, alguém como ele. Finalmente, alguém com quem podia se conectar plenamente. Finalmente, o fim da solidão. E o narrador acrescenta uma verdade que atravessaria todos os séculos. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O primeiro casamento. A primeira união. Não por acaso, não por conveniência, mas por design divino. Duas pessoas, complementares, unindo-se não apenas fisicamente, mas em todos os níveis, emocional, espiritual, existencial. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Inocência perfeita. Transparência total. Sem medo, sem vergonha, sem nada a esconder. Era assim que a vida humana deveria ser. Era este o plano original. Este é o relato da criação. 7 dias que mudaram tudo. Do nada ao tudo. Do caos à ordem. Do vazio à vida abundante. E no centro de tudo, a humanidade, criada à imagem de Deus, colocada num jardim perfeito, abençoada com propósito e relacionamento, e confrontada com uma escolha que determinaria o destino de toda a história subsequente. Pense na majestade disso. Pense na generosidade. Pense no cuidado meticuloso com cada detalhe. E então pense em você. Você não é um acidente cósmico. Você não é o resultado de forças cegas operando ao acaso. Você é criação intencional. Você carrega a imagem do Criador. Você foi feito para propósito, para relacionamento, para administração da criação, para comunhão com o divino. Mas a história não termina aqui. Porque aquela árvore permanece no centro do jardim. E a escolha que ela representa está diante da humanidade. O que acontecerá a seguir moldará não apenas o destino de 2 indivíduos num jardim, mas o destino de toda a raça humana e de toda a criação. Por enquanto, porém, tudo é paz. Tudo é harmonia. Tudo é exatamente como deveria ser. O Criador caminha com sua criação. O céu toca a terra.
E a vida floresce em abundância perfeita. Esta é a nossa origem. Esta é a nossa história. Esta é a resposta às perguntas mais profundas da alma humana. E tudo começa com uma declaração simples, mas infinitamente profunda. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Assim você continua caminhando conosco nesta jornada. O próximo episódio já está a caminho, e a história está apenas começando.